Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Mercados aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e no fundo azul, de olho azul, tudo azul ali, Eduardo Boixá. Fala, Edu, tudo bem? Fala, Marco. Fala a nossa audiência aí, nosso programa aqui do Conexão Mercados toda terça-feira. Hoje estamos com um convidado mais do que especial. De novo, hein, Marco? Olha, tá difícil hoje, hein, meu? Tá difícil hoje não, tá difícil quebrar recorde aqui porque só vem fera. Hoje o convidado, eu vou deixar ele se apresentar, mas eu vou falar uma coisa para você. Esse cara aqui que está sentado do meu lado, Francisco Alves, foi o cara que inventou o call no mercado. Eu afirmo embaixo, porque eu estava lá para ver. Não tinha um call de qualidade de mercado financeiro. Todo mundo conectava naquela época, não tinha muita informação, Edu, você não procurava muito em canais de notícias, aí você chegava cedinho, não sei de onde tirava informação, mas você tinha um call, parecia um lord inglês falando. Bom dia, senhores, tudo bem? Hoje o mercado, um ótimo dia, um ótimo pregão. Tô aqui, Francisco Alves. Pô, vou chamar você de Chico. Claro. Cara, é um prazer te receber aqui. Quando o Rodrigo falou para mim que você seria entrevistado, eu falei, puta, tem história pra gente contar. Então, assim, primeiramente, dá uma resumida para mim, Boixá, para quem tá em casa. Quem é o Francisco Alves? Qual a história do Francisco Alves no mercado financeiro? Bom, uma honra, uma alegria, tenho uma Obrigado. certeza, estar aqui com todos vocês participando desse programa, da DMC também. Fico muito envaidecido do convite, da lembrança e, claro, já das suas palavras. Não é tanto assim. Na verdade, acho que é mais pelo tempo de mercado, pelo tempo de trabalho no mercado, do que propriamente essa sua generosidade. Meu nome é Francisco Alves, eu comecei no mercado em 1977, 78, mas como estagiário, fazia faculdade de Direito no Mackenzie e me formei, fiz cursos de especialização, mas acabei entrando nessa área de mercado. Em 1977, 78, eu fiz um estágio na distribuidora de valores do Mercantil de São Paulo, Finasa, e depois fui trabalhar em 80 numa financeira, Fininvest. Mas lá ali, naquela época era só letra de câmbio, papel pré. O mercado era desse tamanho, né? Isso, era comecinho, eu estava aprendendo também ainda, mercado caminhando, mas foi uma época que começou a surgir e a incrementar bastante o mercado de open. O open market começou a ganhar espaço naquela época, os grandes bancos começaram a operar, as grandes mesas começaram a surgir e logo depois dessa época eu trabalhei um bom tempo na Fininvest e fui trabalhar já em corretora. Já de lá eu fui para Bueno Vieira Pereira Lopes, que também era uma corretora grande, que operava bastante no open, operava bastante na bolsa, era bastante ativa, e na Bolsa de Mercadorias, a Bolsinha também. Frederico Assunção era o responsável, o Dril era o responsável pela área de Bolsa, e o Antônio José, o Geleia, famoso, era o responsável pela área de renda fixa. Foi um período de experiência, e a partir daí fui caminhando até sempre em distribuidoras de valores, trabalhei na cotação, trabalhei na Unibanco Financeira, e com o advento depois do Plano Cruzado, em 86, as distribuidoras tiveram um período muito difícil. E aí eu migrei dessa área de renda fixa, do Open, para a área de renda variável. Um pouco antes, em 83, eu fiz um rápido estágio na Bolsa de Mercadorias, na PA, com o Paulo Arantes, na Bolsinha, antiga Bolsinha. Nossa, PA, velho. Pois é, a PA. E a Bolsinha tinha aquelas peculiaridades, aquelas curiosidades, tinha corbéios, telefones grandes, antigos, garçom que servia café com bule de prata, todo mundo de terno, e as cotações... áureos do mercado financeiro. O pessoal de terno branco, e a curiosidade, a peculiaridade da Bolsinha é que naquele tempo ainda você tinha as cotações que eram fechadas na Corbeia, os negócios de mercadoria, o boi, o café, o ouro, registradas a GIS. Subia a papeleta, a boleta, e o operador da Bolsinha registrava no quadro negro, na lousa. Tinha letra bonita, pelo menos? Ou não? Mais ou menos, né? Porque aquilo mudava tanto, enfim. E era no prédio ali, no Geral do Comércio, ali, do lado do Geral do Comércio, ali na Líbero, né? Depois desse período, aí sim, eu fiz o curso na Bovespa, na BMF, e saí dessa área e fui trabalhar no Digibanco. Fiquei no Digibanco durante um bom tempo, trabalhando na Bovespa, e logo depois na BMF eu fui convidado para trabalhar nessa área a Bolsa estava surgindo, a BMF, ainda era uma dúvida ainda se a BMF ia. É lá que eu lembro de você. Pois é.
muitos anos. Olha a história que você tem antes de mim, vamos Imagina. lá, continua. E o meu diploma foi um dos primeiros da BMF, acho que é número 66. E eu fiz logo o curso, tinha feito, na época tínhamos o curso de operador de pregão da Bovespa, e começou aí. Bom, Enfim, olha, mas aí eu fiquei depois na Planner, fiquei na Exata 2 anos, até ela ser negociada com a Ágora, e depois eu fui trabalhar na Delta Commodities, com o Carlos Lutifala, que você conheceu. Deu 017 do Valtão. Valtão, exatamente, o Ricardinho do Vidigal. Lute. Exato, fiquei lá também bom tempo, mais de 9 anos, e depois fui para a Interfloat, quando o Roberto Lombardi montou a mesa, a sala de negociações na Boa Vista. Eu gerenciava de alguma maneira. O Lombardi é um cara que a gente tem que trazer aqui também, né? Ele falou que virá. Ele falou que virá em janeiro. Ele está com a agenda cheia agora no final do ano. O Roberto é muito generoso. Ele é muito generoso, ele virá com certeza. Ele gosta muito de participar. Certeza. E tem histórias muito importantes para contar, passagens importantes, relevantes. E muito bacana. Ele teve, inclusive, já em algumas das nossas palestras lá do Portal do Trader, foi muito bem recebido, adorou, o público adorou também a experiência dele, as histórias, as passagens. E eu trabalhei com ele lá durante praticamente todo o período da Interfloat. Mas aí na Interfloat, desculpa te cortar, que foi a transição que eu acho, olhando você, que foi a transição onde marcou você para o mercado financeiro. Exato. Porque na Interfloat, a Interfloat era uma corretora voltada para operadores que eram autônomos, ou seja, o trader de hoje. Por varejo. Não tinha trader na nossa época, né, o operador. E a Interfloat foi uma corretora... A pessoa física não era tão participativo quanto é hoje em dia. E a Interfloat era uma casa que tinha esse tipo de... E a Interfloat era... na verdade, o Roberto teve uma ideia fantástica, uma ideia genial. Sempre um visionário, uma pessoa de muita percepção, perspicaz. Ele, quando percebeu, naquele período do fechamento, do encerramento do pregão Viva Voz, tanto da Bovespa em 2008, 2005, 2008, e depois a BMF 2008, 2009, ele falou, poxa, esse pessoal, imagino, não é, que seja mais ou menos isso, esse pessoal todo vai sair do pregão, eles têm que ter um caminho, tem que ter alguma coisa que eles possam trabalhar, caminhar pelas próprias mãos, porque sem a figura do operador de pregão, você praticamente perde o teu trabalho, o que você sabe fazer, o que você faz há muito tempo. Você tem que se reeducar, tem que tentar uma outra área, os mercados às vezes não são, a sazonalidade não dá oportunidade, fica aquele período que não tem emprego, não tem, enfim. E é um trabalho muito específico ali. Então ele teve a ideia de abrir uma sala de negociações. Para isso ele se preparou. Naquela época nós tínhamos mega bolsas, né, que eram as plataformas operacionais que cada corretora podia ter. Você tinha a corretora plena, você tinha a corretora que não era plena, que tinha menos direito a você menos acessos, a permissionária. E ele teve a ideia de comprar algumas cartas patentes de corretora permissionária plena, e com isso ele recebeu muitas plataformas. Ele conseguiu deixar as plataformas todas numa sala de negociação e trazer aquele pessoal do pregão para operar numa mesa. Mas, ao mesmo tempo, aquilo tinha que ser uma coisa disciplinada, do ponto de vista de trabalho, para não virar uma bagunça, que era no pregão, de certa forma, aquela gritaria, aquela coisa toda, e também do ponto de vista de liquidez, claro, vamos assim dizer, de poupar os recursos de cada um, você ter um departamento que cuidasse dos limites operacionais para que ninguém tivesse exageros aí nas perdas e também nos ganhos, para não ficar muito eufórico quando ganha e nem muito problemático. Isso vem da experiência que ele tinha com outros operadores de mercado. Claro, exatamente. Ele trouxe toda aquela experiência e montou toda essa estrutura. Você tinha lá a sala de negociações, você tinha as pessoas que coordenavam as posições, custódia, a parte operacional, as plataformas, e já começou naquela época, logo depois, os WTR, que eram os mini índices, os mini contratos. Ele foi um dos pais da criação e operacionalização dos mini contratos. E qual que era a sua função na corretora? E aí ele me chamou, eu tinha saído da Delta, que foi na época da recompra das cartas patentes.
e muitas corretoras entregaram a carta, outras ficaram. Foi como os operadores especiais. Alguns ficaram com títulos, outros entregaram, de acordo com as negociações da Bolsa naquela época. E ele montando toda essa estrutura, era uma coisa muito bem controlada, principalmente a parte do dia a dia, para você poder estopar os operadores, para você controlar os ganhos, e mesmo a parte do computador, a negociação por computador, era uma coisa diferente ainda, era uma coisa nova. Sim. Naquela época, o que você tinha? Você tinha os megabolsas e aquelas plataformas que começaram a surgir depois dos anos 2000, que era o pregão eletrônico, o home broker, né? E então ele me chamou, eu fui coordenar no primeiro momento a parte operacional da sala, para controlar a turma e orientar. Tinha uma mesa de operações, eu era o responsável, tinham meninos fantásticos que trabalhavam lá, que eram operadores também, conhecia a sistemática, principalmente a parte de perda, de limitação de perda, enfim. E toda a parte de digitação também, porque era tudo muito rápido. Uma coisa que era muito assim, vamos dizer, muito engraçada, do ponto de vista operacional, no pregão, e você trabalhou no pregão, você sabe, a negociação ela era instantânea. Tchau! Levou. Lá, às vezes, o operador queria tomar ou bater num determinado ativo, como ele operava no pregão. Só que você tem o tempo da digitação, você tem a oferta, você tem alguém que esteja digitando a seu favor ou contra você também na plataforma. Então não era uma coisa tão rápida, tão assim sistemática como era no pregão, né? Você dava o fechado, apregoava de longe e anotava. Não, ali você tinha... Ou então você entrava numa fila. Até hoje você tem as filas por ordem. Book de ofertas. Book de ofertas, compra e venda. E, então tinha que controlar tudo isso, porque às vezes a ansiedade do operador, toma, vende. E se você não tinha mais aquela, claro, rapidez, etc., mas existia todo esse procedimento. Então você tinha que controlar tudo isso, controlar um pouco essa ansiedade. E depois eu já fazia essa parte de notícias desde a época do Digibanco, e fui trazendo, depois também fiz um pouquinho lá na Exata, onde eu trabalhei, na Delta, ajudava muito o pessoal lá também, e fui incrementando as informações. E aí o pessoal passou a acompanhar, ficou uma coisa meio que fazia parte já do pré-mercado da turma lá, recebeu o seu call áudio. O call em áudio, e tinha também as folhas, né, com os pontos gráficos, aquela coisa toda que vinha do Caio Sasaki, que fazia a parte técnica, ele era analista técnico lá da área de técnica da Interflow. Eu vou deixar aberta para o Edu fazer uma pergunta aí, o Edu está muito quietinho, Edu. Nós estamos vendo os primórdios aí, né? Se hoje a gente tem 250 mil youtubers falando sobre mercado, e eu sou um deles aí, né? Também falo um pouco sobre mercado também na internet. O cara que começou esse negócio todo é o Francisco aí, né? O cara que... Não, essa é a generosidade. É um dos primeiros caras que começou o negócio todo aí, né? Você chegou a ouvir o call dele, ou Edu, alguma vez? Já ouvi mas faz tempo, tem bastante tempo que eu não... na época, né, o pessoal hoje em dia, eu lembro que era muito difícil a gente ter acesso à notícia fora do Brasil, cara. Isso. Né? Até porque... Quando eu comecei, eu entrei no mercado no final de 99 para 2000, já tinha muita coisa. Né? Já tinha Reuters. Sim. Tinha broadcast. Eu trabalho com broadcast desde que eu comecei, faz mais de 30 anos que eu uso. Acho que o broadcast é um excelente plataforma. Já tinha muita informação já. Mas mesmo assim, o jornal de manhã lido no escritório era jornal. Sim. Né? De ficar com o dedo sujo de tinta. Hoje em dia é impensável. Não tem mais jornal hoje em dia, né? Mas o que era muito legal no caso do seu call é que você resumia o que estava acontecendo. Então, quando a gente fala call, a palavra call, você não falava se era para comprar ou para vender. Você sempre resumiu tudo que estava acontecendo. Olha, já a bolsa lá fora subiu, a expectativa é essa, o indicador que vai sair. Você resumiu o que um monte de gente faz hoje. Porque as coisas, elas estão com a globalização, eu estava comentando com você. Como você aprendeu isso então? Como chegou nesse ponto? A globalização começou, salvo erro ou engano, em 1990. Ele está falando dessa época aí de informações, das plataformas de informações. Até então você tinha os players, os locais, os locals, né?
que negociavam aqui no pregão, as pessoas físicas e os grandes bancos, que era o Icatu, Pactual e o Garantia, né? E tinha os grandes investidores, pessoas físicas que participavam do mercado, tanto da Bovespa quanto da BMF. A partir da Guerra do Golfo, em 1990... Só para pegar uma garantia que é do Jorge Paulo Lema, Pactual que é do André Esteves. Exatamente. E o Icatu, que ainda segue aí também com o banco. Mas na época não era o André Esteves, né? Na época era o Paulo Guedes, era o Jacuzzi. Era a turma, a turma mais... Defati, a turma junto, o Fernandes. Né? Então, isso na segunda metade dos anos 80. Né? Então, foi quando abriu o pregão da BNF. Perdão, desculpa, só para fazer esse... mas é isso mesmo, foi exatamente isso. E então era... Por isso que você falou com propriedade, uma boa observação, dos crachás. Porque quando você viu o crachá dessas corretoras, o Itaú também, nossa, você falava, vem ordem grande, vem negócio, será que é para comprar, será que é para vender? Criava-se toda aquela expectativa, aquela agitação dentro do pregão, né? E, então, a partir de 90, com a Guerra do Golfo, a CNN fez a primeira grande cobertura ao vivo, e eu me lembro que eu fiquei 4 dias e 4 noites na corretora. Eu dormia lá, compramos aquela cama de molinha, cama de vento, não sei como chama, e eu fiquei lá porque a gente tinha que acompanhar as notícias que vinham lá do Golfo, enfim, os bombardeios, porque ali mexia com ouro, mexia com petróleo, mexia com alguma commodity, enfim, e principalmente com as bolsas, né? E as informações eram muito limitadas. E a partir daí sim é que se começou a ter maior nível de informações, as necessidades das informações, porque é tudo muito coligado. Você tem, por exemplo, as commodities, o ouro, você se lembra, deve se lembrar, quando foram suspensas as negociações na BMF, com o índice, em 89 e 90 ficamos um ano e pouco sem... Plano cruzado. Não, foi no final de 89, 90 que deu um problema com liquidação de cheque, alguma coisa, não me lembro exatamente, na Bolsa, enfim, por alguma razão, por algum problema, a Bolsa suspendeu o índice futuro. Então, o dólar não tinha tanta liquidez, a grande liquidez foi para o ouro. Spot. Então, era o ouro spot e as opções de ouro. Então, você fazia compra e venda de opção, o ouro subia, a mesma coisa que os papéis, né? Sobe o papel, sobe o call, cai o papel, a put, enfim. Então, era uma negociação muito grande. Era o pregão de ouro, você tinha a roda de ouro, as rodas de opções de ouro. Agora, o ouro ele tem um problema, ele tem paridade internacional. Você transforma a grama em onça-trói. Então, você não pode tirar, de certa forma, o preço da commodity da paridade. O café, o dólar, o café, assim, as commodities que são cotadas em dólar normalmente, né? Então, você precisava ficar muito atento à oscilação das coisas que aconteciam lá fora. E outra coisa, o petróleo não é só como uma commodity, porque não negociava petróleo aqui. Interferia nos preços, por exemplo, da Petrobras, nas negociações dos preços da época da Petrobras, que a matéria-prima é o produto dela, né? Então você vai pegando todo esse histórico de fatos, de acontecimentos, você vai somando e no Digibanco, onde eu trabalhei durante esses 8 ou 9 anos, eu tive a honra de trabalhar com um diretor de operações que falava de cerca de 8 a 9 idiomas, mas com fluência. Eu me lembro de vê-lo falando inglês, francês e alemão, assim, 3 telefones simultaneamente, como se nós estivéssemos conversando agora. E russo, inclusive, quando teve o problema da Rússia em 98, eu me lembro, janeiro de 98, fevereiro de 98. Crise da Rússia. A crise da Rússia, o Sheikh ele ligou para a Rússia, falou em russo e comentou com a gente, falou, olha, tem alguma coisa errada na Rússia, com o problema da Rússia, vamos ficar esperto, avisar os clientes, assim, para ficar avisar no sentido de alertar. Pode ser que tenha realmente logo depois aconteceu o problema da Rússia, aquela crise toda e tal. E ele foi o cara que te estimulou? Ele praticamente me estimulou e ensinou, porque ele foi me passando todas essas informações dos mercados internacionais, esse problema da paridade, das commodities, enfim. As pessoas não pensavam nisso? Não pensavam. E tinha uma operação, você vê que é engraçado esse problema da paridade, que nós fazíamos no pregão, principalmente nas mesas de operação, que era a operação que nós chamávamos de ponte aérea. O que é a ponte aérea? Tinha a Bolsa de São Paulo e a Bolsa do Rio. Então você comprava alguma ação aqui, vendia no Rio e vice-versa, quando ainda tinha a Bolsa do Rio
Isso em 86, 87, mais ou menos, 88. Arbitragem entre bolsas. Exatamente, exatamente. Então já tinha essa arbitragem e todo mundo ficava atento para ver se não havia um descolamento de preço para fazer comprar aqui, vender lá, ou vender lá e comprar aqui. Né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou para um break rapidinho, Tá. primeiro intervalo, a gente tem mais 2 blocos com muita coisa de mercado para falar. Então, ó, vai lá tomar aquela água rapidinho e em 2 minutinhos a gente volta com mais Conexões Mercados. Aguenta aí. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Conexão Mercados. Francisco Alves hoje dando aqui a graça da entrevista, falando muita coisa de mercado financeiro, histórias de mercado que sem igual. Assim, acho que a gente tem aí uma enciclopédia. Muito obrigado. Se colocar os 3 aqui, a gente tem muita coisa. Edu, vou deixar você para conduzir, que você está muito quieto. Quero que você fale alguma coisa, vai. É que eu sou um cara mais calado, né? Eu sou tido aí como um cara mais tímido, por isso que eu tô mais quieto aqui. Tô até indo no psicólogo pra ver se eu melhoro. Mas tá participando bastante. Se eu te falar uma coisa, Francisco, cara, essa mudança do mercado da década de 90, eu acho que é o grande pulo aí, né? Eu peguei o final disso aí. Quando eu entrei, obviamente, eu sou bem mais jovem que vocês, né? Bem mais jovem que o Marco, principalmente. Quando eu entrei, já tinha muitos sistemas de notícia. Tinha a questão ainda do jornal impresso. Eu lembro que tinha uma banca. Tinha uma banca ali na cidade de Jardim que vendia o jornal, cara. Não tinha o Financial Times, por exemplo, não tinha em todo lugar, né? Você leu notícia do Financial Times, você tinha que ir numa banca específica comprar, que era na cidade de Jardim, eu acho. Eu não lembro exatamente onde que era. Você conseguia jornais que vinham de... Mesmo o Globo, às vezes, chegava aqui na hora do almoço, o Jornal do Brasil, não chegava tão cedo. Em alguns lugares... ele chegava um pouco mais cedo, mas normalmente você, para ter os jornais do Rio, ele chegava um pouco mais tarde, tanto o Globo quanto o Jornal do Brasil, que eram os mais lidos, vamos assim dizer, na área do mercado. Mas você tinha na Avenida Paulista algumas bancas que tinham revistas e jornais, no aeroporto ou na Cidade de Jardim, ou aqui na Avenida Europa também, na Rua Groenlândia, você conseguia, naquela banca da Groenlândia. Mas era tudo como você disse, eram jornais, né? Como é que você fazia para fazer pegar aquele monte de informação resumido às 7 horas da manhã no canal de mercado financeiro em 2010? Não é muito tempo atrás, mas era um tempo, por exemplo, que as pessoas tinham que assinar plataformas caríssimas, isso, né? E na época não tinha acesso, e você, 7 horas da manhã, você já estava com o call pronto ali do que ia acontecer, e era um hábito. Eu, particularmente, eu não começava o pregão o mercado sem ouvir o seu call. Muito obrigado. Acho que eu e o mercado financeiro inteiro. Não, obrigado. Mas, como eu disse a você, estava comentando, as plataformas, na verdade, elas nos trazem as cotações, são muito importantes, e principalmente as notícias. E a notícia, depois de um certo tempo, como tudo, você começa a filtrar um pouco, para saber exatamente... ou tentar ver, pelo menos, até onde ela pode ser importante, para você não ficar também se desgastando com muita informação, muita coisa que talvez não ajude. Tem que tentar selecionar um pouquinho para trazer as coisas mais... e as cotações. E como eu estava dizendo agora há pouco, da ponte aérea, por conta, às vezes, até essas operações São Paulo-Rio, Rio-São Paulo, na época, e as cotações, porque eu falei agora do petróleo lá fora, o ouro, as commodities, a arbitragem... Essas oscilações, elas são muito importantes para as empresas que têm muito peso no valor do índice Bovespa. Já era assim e continua sendo. Então, às vezes, você opera petro, você mexe com derivativo de petro. Você precisa saber o que está acontecendo com o petróleo, se tem alguma notícia lá fora, se tem alguma referência, uma guerra, um movimento qualquer E só a variação da cotação do ativo na hora, você já percebe que está acontecendo algo diferente. Exatamente. Você vê porque a oscilação... Você acompanha todo dia e sempre as cotações. 0,5%, um dia está caindo 3%? Exatamente, alguma coisa aí. É como aqui, até hoje você vê alguma coisa que tem uma cotação muito fora da curva, você vai atrás, né? E então isso era importante para as pessoas saber, porque senão o cara chega de manhã, ele entra comprando, vamos dizer, Petrobras, o Vale do Rio Doce, e na verdade você tem uma notícia contrária. Aí o cara vê a abertura, aquela coisa toda, e fala, pô, fui comprar, caiu logo de cara, né? Mas o que aconteceu? Aí depois que ele efetuou a operação, depois que ele já
está correndo atrás do prejuízo é que ele vai saber que houve alguma variação, alguma notícia, alguma coisa que não é favorável à abertura do papel. Pode até depois vir a corrigir, mas aí é aquela história, não é? Quando a coisa vem contra, o primeiro prejuízo é sempre o melhor, né? O menor é o mais barato, né? Ô Chico, você passou por todos os momentos, inclusive até mais que nós, de crises em mercado financeiro. Mas você falou de 86, eu não acompanhei, não estava no mercado nessa época, mas que as corretoras tiveram problemas assim, um período muito difícil, né? E acabaram, as que foram mais resilientes, acabaram sobrevivendo e ganhando dinheiro depois, porque o mercado de dinheiro para as corretoras foi muito bom nos anos seguintes. Olhando isso, olhando por esse prisma, para você, que aprendizado que ficou hoje para você que tem tanto tempo de mercado financeiro? Que os momentos ruins eles vão acontecer e quem conseguir persistir e passar por esses momentos acabam colhendo frutos no futuro? Sim, perfeitamente. Excelente a sua pergunta, excelente colocação. Exatamente por conta de tudo isso que você disse, a importância hoje da informação, a importância, a necessidade de você ter tudo isso em tempo real, sempre que possível, e a disciplina que você tem que ter. Uma das coisas mais importantes hoje, além da informação, além do estudo, é a disciplina financeira, o estudo. Você tem que ter, além do estudo, para você saber o que você está negociando, saber o tamanho daquilo, se você pode ganhar, pode perder, você tem um ativo que ele pode ser, ter menos oscilação, menos volatilidade, você tem outros que oscilam muito rapidamente, e hoje você tem aí o incremento dos algoritmos, robôs, mas você tem que ter educação financeira, você tem que ter conhecimento do ativo e principalmente uma coisa que eu não tive, eu fui vítima de mim mesmo, stop. E o stop eu aprendi depois no pregão, que ele é assim, ele humilha o ego, mas ele preserva o bolso. No stop, para quem não sabe, né, tem um linguajar mais de mercado financeiro, é quando o cara faz uma posição e ela vai a um prejuízo que quando a pessoa stopa automático é um prejuízo premeditado ou limitado. Tem gente que foge. Muitas pessoas fogem disso. Você, né? Teoricamente, vou dar um exemplo bem simples, bem singelo. Você não pode comprar uma ação a 10 para vender a 11. E se ela bater 9, proporcionalmente você deveria vender também. Você não pode deixar cair para 8, para 7, para 6, para 5. Porque além da perda financeira, tem o estômago, né? Fica aquela bola no estômago, e aí você fica com dó de vender, pô, justo agora eu vou estopar, vou perder e tal, e é a hora que você realiza o teu prejuízo e que dá o chamado pullback, a volta, né? Então, por isso, a educação financeira é importante. Você conhecer seus limites, suas limitações. Se você não pode operar o contrato grande, você opera o mini, a mesma coisa. Você tem os seus limites, cada um sabe o tamanho do seu bolso, sabe o tamanho do seu ganho, da sua perda. E a mesma coisa é válida também, não é só você comprar e perder e estopar. Quando ganha também, você tem que saber o limite de você, tá bom demais, é o que eu quero, é isso aí. Não insistir às vezes demais, porque isso pode a qualquer momento reverter. Vocês conhecem o pregão, quanta gente chegava no finalzinho do pregão, vou fazer uma última operação. Seja no pregão, seja nas mesas de operação. E aquela última operação, ela aquela que levava o dia, levava a semana. E tem algumas coisas, assim, eu aprendi com esse diretor de operações com quem eu trabalhei durante 9 anos. Foi talvez o seu grande mentor do mercado? Grande mentor. Ele me leu, em inglês, claro, o manual de operações da CBOT de Chicago. Vivo ainda? Não, ele faleceu já. Mas eu guardo com muito carinho boas lembranças dele. Ele todo dia, assim, dia sim, dia não, modo de dizer, ele me trazia algumas frases que estavam no manual de operações da CBOT, lá em Chicago. Não vender no low, não vender na mínima, não comprar no high, não comprar na máxima. Resistências e suportes foram feitos para ser quebrados. Stop, que eu disse, ele humilha o ego, mas ele preserva o bolso, porque de certa forma, o que acontece? Isso faz parte da educação financeira que hoje já está uma coisa bem mais acessível a todos. Uma coisa importante é você estar sempre no jogo, você participar do game. Então, se eu te dou as fichas, se você perder uma ficha, você continua com o teu cacife. Amanhã tem jogo, amanhã outro dia tem mais pregão. Se você perdê-lo,
Se por qualquer razão você perder, você saiu do jogo, você perdeu o seu cacife. Acabou. Então, a maneira de você estar sempre vivo é sempre preservar o seu funding, né? o seu caixa, enfim, o seu bolso. Essa é uma maneira que hoje, eu, por exemplo, estava falando, eu fui vítima de mim mesmo. Eu perdi praticamente tudo que eu tinha na vida, que eu ganhei mais de 25 anos de trabalho, na bolsa. Por falta do quê? De educação financeira, por falta de estudo, por falta de humildade e não saber aplicar os limites. Você vai achando que vai recuperar, que vai ganhar, que amanhã é outro dia, o mercado vira, o mercado muda. E no pregão nós ouvíamos várias coisas, né? E gente boa, gente que trazia às vezes alguma, enfim, te ajudava, outros nem tanto. E eu acabei sendo vítima disso e fui aprender na marra, né? E uma das coisas... Na dor. Na dor mesmo. E uma das coisas que esse diretor falava para mim também é que aprender a operar no mercado financeiro, principalmente em renda variável, derivativos, é a faculdade mais cara que tem no mundo. Depois que você perde uma determinada quantia, aí sim você tem experiência para operar. Mas você aprende também com a qualidade que ninguém te ensina também, né? Sim, porque você foi vítima de toda essa situação e aí você passa a administrar de forma melhor os erros que você cometeu. Ou seja, aqueles papéis que eu comprei e que eu fui deixando cair, porque achava que ia melhorar, vem balanço, vem isso, não ia nada. E os períodos também da Bolsa são sazonais. Às vezes a Bolsa tem, eu me lembro, 2000, 2001 e 2002, a Bolsa caiu 3 anos seguidos. Aqui o volume financeiro era horroroso. Depois subiu, voltou. Eu me lembro na época da Telebrás também, quando teve o desdobramento da Telebrás, ninguém sabia direito o que acontecia. Então, tudo isso vai te trazendo conhecimento e experiência. Eduardo. Eu gostei de uma frase ali, bom, essa história da pancada aí de 25 anos, né, e perder tudo, isso aí é muito recorrente, né, Francisco? Eu conheço várias pessoas que construíram patrimônios operando, trabalhando no mercado, e até em outras funções, né, médico, eu conheço, tem casos de pelo menos 2 médicos que ganharam muito dinheiro trabalhando como médico, Sim. E depois inventaram de ir para o mercado financeiro e perderam tudo. Isso é muito recorrente. Realmente não é né, o mercado não é brincadeira. Né? Ele não vai te ajudar. Eu falo sempre isso. O mercado nunca vai querer te ajudar. E eu vou fazer um adendo a esse seu comentário em relação a esses casos que você comentou também. Existem algumas profissões, e você citou o médico, é uma delas, que existe uma frase, aliás, não existe essa frase inexiste. Desculpe, errei. Piloto de ambulância, o médico numa cirurgia, piloto de voo, o sinalizador do aeroporto, muito pouca gente sabe aquele cara que fica com as lanternas quando o avião estaciona, se ele cruzar a lanterna errado, o avião vai parar dentro do duty free. Ele sinaliza, ele é o freio do avião ali, onde o avião tem... Então, claro que isso é uma brincadeira. Mas não o trabalho dele, eu digo, essa frase, desculpe, errei, porque se você, eu não sei hoje as plataformas, o F5, F9, compra e venda, se clicar errado, você não tem como, desculpe, errei, olha, eu ia comprar. No pregão, no mercado, você não podia, desculpe, errei, você, tchado, não tinha como, você podia ter errado na hora que eu já confirmei com o meu cliente. Exatamente. Não tinha esse desculpe, errei. Exatamente. Eu tenho uma história ótima na época do pregão, cara. Eu operava cupom cambial. Se o Álvaro tiver o Alvarenga, o Álvaro Soares, que era da liquidez, tava tendo call de fechar. Liquidez. Eu operava bastante a liquidez na época do HSBC. Essa história eu acho que eu tava no Boston, eu acho. Mas enfim, eu tava com o Álvaro, que era o cara que me atendia na liquidez. E o Álvaro é um personagem, tava lá, call de fechamento. E eu tinha que comprar, sei lá, o vencimento, sei lá, o outubro 2006, pra você ter uma ideia, negócio faz tempo. Um belo ativo também, hein? Compra o FRA aí, né? Chegou no FRA. Como é que era o call de fechamento, pessoal que não acompanha, né, o mercado que tá com a gente? Acho que é até hoje, né? Chega no final do dia, a BMF passa vencimento a vencimento, né? 1 minuto e pouco cada vencimento, para aquele vencimento que não teve tanta liquidez durante o dia, poder testar um negócio ali, alguém tem que fazer alguma coisa, né? E aí chegou no outubro de 2006, eu tinha que comprar. Aí eu apregoei, sei lá, compra 100 a meia.
Aí o Álvaro estava na caixinha comigo, né? Que a gente falava na caixinha da corretora, a corretora pegava, o corretor ficava com a gente ali, pegava a ordem e repassava no pregão, né? Sim. Eu não estava direto no pregão, às vezes até ficava, mas esse dia eu não estava. Era uma via de 3 mãos. Eram 3 pessoas, tinha um cotovelo no meio que era o broker na mesa da corretora. Eu falei, Álvaro, compra sem a meia. Aí ele virou e falou assim, bate 200 a 5. E o cara no pregão virou e falou assim, levou quina. Quer dizer, bateu 500. Aí não que acabou aquela confusão toda, eu falei, Álvaro, cara, isso aí era meu? Ele assim, cara, eu não tenho nem como te explicar o que aconteceu aqui agora. Porque eu mandei comprar 100, ele repassou a venda de 200 e o cara no pregão vendeu 500. Quer dizer, não teve nexo nenhum, nada, nunca tinha visto aquilo. Plum, 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 3 erros seguidos. Né? Eu passei a ordem 2 erros depois e sobramos com uma posição que não tinha nada a ver com o que eu queria. A corretora, né? Esse erro não era... Esse era, quando conseguia... o mais difícil depois, é lógico, como você falou, era tentar abrir o negócio, né, no bom sentido. A gente tentava abrir. O cliente... Muitas vezes abria, esse tipo de situação assim, a gente conseguia abrir muitas vezes, né? Quando nós existia também no pregão muita amizade dos operadores. E mesmo nas mesas. E às vezes você falava, houve um erro, a pessoa via que havia um erro, realmente ela não ia se aproveitar daquele erro. E até porque ela no dia abria seguinte, uma parte da operação, ou abria a operação. Muito operador, mas tinha muito cara de mesa machucado. Até porque no dia seguinte podia ser você que errar. Mas tinha muito cara do pregão machucado, muito cara de mesa machucado, que por algum momento teve uma ordem que não foi aberta, também não vou abrir para ninguém. É isso aí. E aí tinha aquela questão pessoal. Né? Uma questão pessoal, muito bem falado. Mas você sabe que, só pegando essa história rapidinho, contar uma, tinha um cara no pregão que ele estava passando o mercado bem lentamente numa roda tranquila. 3-4, 3-4, sabe? O cara tá meio que encostado, meio que dormindo, e o mercado tranquilo, sem agitação. Aí o cara da mesa gritou na linha, falou, liga o turbo, né? Que é cantar mais rápido. Ele entendeu, toma tudo. Tchado. Saiu comprando. Patrão, comprei 2.300 e... O que você fez, meu? Ele tomei tudo. Né? Agora, você sabe que é o seguinte, o cara na mesa de telefone já não pode entrar para falar nada, ele tinha que entrar para mandar comprar e vender só. Tudo bem, sua mãe, sua tia, não tinha. Não tem conversa. Não tinha. E isso é uma coisa que acontecia muito, Edu. O telefone era horroroso no começo, aqueles telefones grandes. E entrava água do suor. Tudo, suor, caneta, a pilha ficava fraca, acabava a bateria, você não ouvia nada. No meio da roda, aquela gritaria. E tinha um problema do retorno, porque você estava ouvindo aqui o operador da mesa, você estava no meio da roda ouvindo a gritaria, e você tinha que tentar passar o que estava acontecendo e executar a ordem ali em tempo real, uma questão de milésimos de segundos para não perder pregão, não perder mercado, né? E isso acontecia normalmente. Na Bovespa, por exemplo, era normal. Se você falasse na mesa, compra 6, o 6 é muito parecido com 10, 2. Então você tinha que repetir. Meia, né? Ou então, olha, é 10 de 5 mais 5. É 2 de 1 mais 1, né? Então, papel, por exemplo, eu vou citar um exemplo de ação que a gente negociava na Bovespa. Compra Varig o avião, né, para você não ter o erro de comprar alguma outra coisa. Enfim, Varig era papel à vista, era mais tranquilo, a roda era menor. Não, mas essa coisa de 2, 3... Tinha o jargão que a gente usa até hoje, quando a gente conversa entre a gente, né? Vamos fazer uma aposta de não sei o quê. Eu aposto um galo. O que é um galo? Isso era normal. Fechado galo, fechado perna, fechado Duque, terno. Entre a gente fala, né? Sim. Bate Duque 200. Lógico. Mas a gente até hoje já não tem mais pregão viva voz, esse assunto já acabou. Mas ficaram, tem 15 anos, mas a gente ainda continua, os coroas ainda continuam usando a mesma linguajar. Você sabe que eu tenho não fazendo um comercial, tá, mas só comentando com vocês, amigos, eu tenho uma sala ao vivo que eu tenho o formato de operar na sala via nesses comandos, de toma 5, e no comando antigo de mercado financeiro, que funciona bem. Mas, vou fazer o seguinte, o papo tá bom demais, eu vou ter que ir pro último break, e a gente volta em 2 minutinhos com Conexão Mercados aqui, Francisco Alves falando com a gente, Eduardo Boixá, lá em Floripa, mas o papo tá muito bom. Então, 2 minutinhos, já voltamos, aguenta aí. Estamos de volta com a última parte do Conexão Mercados.
é o programa pra gente ficar conversando. Aliás, esse programa tem que ser estendido depois de uma mesa de chopp quando o Boixá vier pra São Paulo, viu? Tá convidado. Chico, Tá Chico convidado. mora aqui do lado, perto, próximo à BMC. Também já, uma novidade aí pra você. Vou dar um spoiler, hein? Aí você dá um spoiler, você obriga o cara. A gente tá namorando o Francisco pra vir participar do pré-market aqui, programa que eu faço diariamente, junto com o Eduardo Boixá, que de vez em quando trabalha. De vez em quando só, mas ele entra. Quando ele tá animado. E o motivo que o senhor não vai... não veio falar o motivo que ele não vai participar do pré-market nessa semana, 2 dias, por conta de um jogo entre Corinthians e Vasco, o qual faremos uma aposta aqui, Sim. valendo um almocinho ao público aqui, aberto, né? Empate é de ninguém. Se bem que o time perdeu de 5 no último jogo, vai ser difícil. Ô, Francisco, agora é o seguinte, ó, vou para uma linha mais agora, mais sentimental, né? Tá. Uma linha mais nostálgica aqui. Você acha que tem espaço para nós no mercado ainda, cara? Porque assim, a gente viu tanta coisa, tá tão maduro, mas é tão difícil lidar com o que está acontecendo aí hoje de mercado financeiro. Tem espaço para gente? Para mim, para você, para o Edu, que estamos tudo velho em mercado? Bom, você ainda está nativa, está firme aqui na BMC, Edu, aí categoria alvinegra, né? E você está programado para vir para cá, mas beleza. E você está bem, está firme, está aqui na BMC, o Edu aí. Eu recebi um convite no clube onde eu sou sócio para jogar no subóbito. Já não é nem no pré-histórico, é no subóbito. Subóbito. E não, eu acho que... Futebol? O que é? Futebol. É? Tem um time lá, a turma joga, veterano. Não é que joga bola não, hein, Edu? Esse aqui disse que jogou no Botafogo, desconversa dele. Eu sou igual o Romário hoje em dia. Eu sou igual o Romário, só em videotape hoje em dia. Me convidaram, você vai jogar veterano, subóbito, né? Mas enfim, eu acho que o espaço existe. O Brasil tem um problema muito sério, é o problema da memória, né? A memória no Brasil é uma coisa um pouco aquém, ela fica um pouco à margem, à parte. A maioria dos brasileiros acha que as coisas mais antigas, as histórias, são para museu. É muito comum você ouvir isso, as pessoas mais velhas, e ainda mais com essa modernidade, essa rapidez de hoje. Mas eu acho sim que há espaço para nós, desde que nós consigamos achar uma colocação num lugar ideal. O lugar ideal qual é? Aquele que você tem condições de realizar o teu trabalho e passar a tua experiência. É lógico, eu não posso competir, por exemplo, numa mesa de operações hoje com um rapaz mais jovem que fala inglês fluente, que tem cliente lá fora, que tem uma facilidade imensa de digitação. Os adventos da informática hoje, é PDF, é isso, é aquilo. Enfim, isso tudo para nós é uma coisa difícil. Acabei de contar aqui agora há pouco a dificuldade que os operadores de pregão tiveram quando eles saíram do floor e foram para a mesa, lá na Interfloat principalmente. Era operador de grandes bancos, grandes instituições. Só sabiam clicar. Tinha gente que não sabia onde era o Enter na Interfloat. E cara que operava DI, operava derivativos, enfim. Operava muito bem no pregão, quando subiu não sabia apertar um botão, clicar. E é isso que eu falei da educação financeira também, uma área de risco, eu estava querendo lembrar, área de risco muito bem controlada, porque você tinha que controlar a ansiedade daquela turma, não só na Interfloat, nas outras corretoras também. E porque é diferente, são momentos diferentes, né? Eu vou citar aqui só para pegar o gancho, uma entrevista marcante para mim. Em 1973, um pouquinho antes, o Éder Joffre lutava pela Academia de Boxe do São Paulo Futebol Clube. Ele ganhou 2 títulos, o peso galo e depois o peso pena. E a decisão em Brasília, em 73, foi contra o cubano, melhor dizendo, espanhol cubano José Legrá. E depois, no final da luta, o Éder Joffre ganhou por pontos, e entrevistaram o José Legrá e perguntaram para ele era bem mais jovem, tinha uma envergadura muito maior, muito melhor que a do Éder, o Éder era pequenininho, e ele falou, poxa, você perdeu a luta por pontos, né? Finado repórter da TV Tupi, o Eli Coimbra, ele falou, não, eu tenho a juventude, mas ele tem a experiência. Então é assim, nós temos a experiência e eles têm a juventude, trazendo essa declaração. Eu vou me discordar um pouco desse discurso. Eu acho que a gente janta essa molecada hoje em dia, mas janta com farofa. Para! É muito... a molecada é muito acelerada, mas eles não sabem correr como a gente era também, como eu era quando eu era muito jovem também. Eu queria dominar o mundo,
queria conquistar tudo, mas não tinha a menor ideia do mapa, do caminho, para onde é que a gente tinha que ir. Na verdade... Não, o mapa, a gente tem um mapa hoje, né? E a molecada tem muita vontade. É igual o jogador que vai para a Europa, sim, joga na Europa a vida inteira e volta para o Brasil com 36, 37 anos de idade. É que ele joga. Por quê? Porque ele fica no meio de campo só dando tapa, sim, na bola para lá. A bola é que corre, ele não precisa correr. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente... eu tenho essa percepção hoje. Tem, né, sim. Da minha carreira hoje em dia, em comparação ao que eu era 15 anos atrás ou 10 anos atrás, comparado com hoje, eu sou um cara muito melhor do que eu era há, sim, 10, 15 anos atrás. Mais bonito, apesar de eu ter essas limitações, óbvio, de tecnologia. Isso, é isso que eu quis me referir. Tudo. A molecada sabe tudo disso aí, mas, sim, isso aí, no final das contas, não dá dinheiro. O que dá, sim, dinheiro é a gente saber o caminho das pedras. Se vocês me permitem colocar só um ponto, eu acho que hoje, olhando o mercado lá atrás e o mercado hoje, e aí eu quero puxar isso contigo, né, e com o Edu, que as pessoas que estão ingressando no mercado financeiro hoje, elas se prendem muito a coisas que não são práticas. Como, por exemplo, você se preocupar em operar no mercado financeiro, e não que não é importante, mas o cara dá prioridade, por exemplo, na coisa emocional, no autoconhecimento, que é maravilhoso para a vida, que você vai usar com a sua esposa, com o seu filho, com todo mundo, com a namorada, vai levar com os amigos, o autoconhecimento, eu acho perfeito. Só que não é o autoconhecimento que vai te dar, por exemplo, uma vitória no mercado financeiro, bons resultados. Eu acho que é outro tipo de conhecimento, sim, né, mais prático. Então, eu acredito, olhando hoje, vejo que as pessoas, quando se fala de mercado financeiro, principalmente os jovens, e quem está entrando também, até mesmo depois de velho no mercado, que é uma profissão nova, elas se preocupam hoje em fazer coisas que não são práticas, que não vão levá-las ao sucesso financeiro. E sim, olha, vamos lá, você tem que meditar, tomar um chá rosa, alguma coisa, né, nesse sentido. Eu enxergo hoje um pouco dessa maneira. Sim. Olhando essas experiências hoje, Chico, que você sabe, você é da época da lousa. Sim. Quem que você viu hoje o que fez com que o cara, por exemplo, né, ou você que está tantos anos no mercado financeiro, os caras que te acompanharam hoje no mercado financeiro, quais foram, né, os principais motivadores desses caras, o que eles fizeram, né? Você consegue ter isso mais ou menos, não que mapeado, mas norteado para quem está começando agora? Olha, claro, como o Edu falou também, é uma outra época, foram outras épocas. Hoje nossa turma tem aí uma experiência, um expediente bastante grande que a meninada talvez não tenha. Eles têm, como eu disse, muita expertise na parte informática, parte de tecnologia, operacional, a parte operacional, enfim. Mas, às vezes, essas notícias, esses dados, você sabe exatamente quando sai uma notícia, uma informação, até onde ela pode chegar e até onde ela pode atingir um ativo ou até mesmo a própria bolsa, o mercado de uma maneira em geral. Uma frase mal feita, uma frase mal falada, enfim, pode trazer aí uma série de movimentações e volatilidade dentro da bolsa, dentro do pregão. Agora, as pessoas com quem eu trabalhei, as que se destacaram, as várias que se destacaram, foram aquelas que tiveram bastante perseverança, sempre muita perseverança, nunca desistiram e sempre tiveram muita atividade no dia a dia, às vezes buscando sempre algo mais, procurando se especializar, conhecer alguns ativos que não têm liquidez, será que eu não consigo tirar alguma coisa disso? Será que isso aí não me interessaria? Será que eu não posso participar desse call? Né? Enfim, e assim essas pessoas foram galgando aí posições, umas conseguiram também, depois da época dos títulos lá da Bolsa, e outras que seguiram carreiras aí. E vai se encaixando no formato, vai se adaptando, né? E o mercado também mudou. Antigamente nós tínhamos os bancos comerciais, os bancos de investimento e as corretoras e distribuidoras de valores, em linhas gerais. Hoje você tem os assets, grandes assets aí, casas de investimento, então existe uma variação muito grande, uma abertura muito grande, um leque bastante grande, que não sejam só essas atividades de corretora, distribuidora, enfim, banco comercial, banco de investimento. Você trabalha num asset, trabalha numa casa de análise, enfim, você tem grandes profissionais aí de mercado que galgaram aí posições e hoje estão
firmes aí, estão caminhando em frente aí, não faltam exemplos. Edu? Outro caso. É que a nossa geração, eu acho, né, fazendo um conflito de gerações aqui, a molecada estiver assistindo vai ficar com raiva da gente, vai ficar com raiva Não vai de não, porque eles entendem que a gente está falando pro bem. Eu também não ligo também se ficarem. O negócio é o seguinte, nós estamos contratando um moleque aqui, né, algum moleque para trabalhar comigo aqui, pô, nós vamos abrir uma gestora, preciso de alguém para trabalhar comigo, vai trabalhar comigo, né? Todo dia ali, pô, vamos abrir fundo de investimento, vamos precisar de gente para trabalhar, tem muita coisa para a gente fazer. Aí, liguei para uma molecada amiga minha, né? Falei, pô, e aí, quem vocês indicam? Aí eu preciso de alguém que faça isso, né? Que seja, sabe mexer no Excel, sabe fazer uma conta, sabe falar inglês. Aí, pô, na hora apareceram ali três moleques, já me chamaram no WhatsApp. Aí um deles começou a conversar comigo. Não sei o quê, pá, fiquei sabendo. Eu falei, cara, aí contei toda a história, é isso. Sabe qual foi a única pergunta que ele fez para mim? A primeira, assim, tipo, em vez de perguntar, pô, mas vamos operar quais ativos, o que é que eu vou aprender, né? Acho que seria o normal, né? A pergunta que o moleque fez para mim foi, é presencial? Eu falei, não, você tá brincando comigo. A pergunta, você tem a oportunidade de fazer a pergunta que você quiser. E você vai perguntar para mim se é presencial? Tem todo falei, dia? Não, cara. Só faltava falar que você tem que trabalhar todo dia. Eu falei, não, cara, é no escritório. Onde é que é o endereço? Eu falei, não, é aqui no centro. Eu moro em Florianópolis, aqui no centro de Florianópolis. O moleque sumiu. Quer dizer, se não for online... É que ele morava em Pelotas, pô. Morava no Rio Grande do Sul. Não, morava em Floripa. Moro em Floripa aqui. Deve ter que andar 3 quadras para chegar no escritório. Achou que era muito longe. Então tem essas coisas, entendeu? Que não dá para entender. Eu não consigo. Para mim, o conflito de gerações está nisso. A minha geração, cara, a minha, a do Marco, né, a mais antiga, um pouco mais antiga, não tanto, nós somos jovens também, né, Francisco? Mas sim, a geração do meu pai também. Eu acho que tinha um sangue no olho, uma necessidade, uma vontade de correr atrás, de fazer, que muitas vezes eu não vejo, não estou falando que é a maioria, pelo amor de Deus, né? Não, tem muita molecada boa que moleques, tem muitos moleques bons, eu conheço vários. Lá no escritório mesmo, aqui da Active, tem uma molecada excelente trabalhando lá. Eu só estou dando exemplos de que existem, falta um pouco de gana, né? Um pouco de vontade de fazer as coisas. Eu sinto um pouco disso na molecada hoje em dia, na turma mais nova. Mas não é a maioria. Eu estou só contando um caso para você ver como é que é o conflito de gerações, ainda mais depois da Covid. Esse negócio do presencial é depois da Covid, né? Como é que isso impacta muito a mentalidade da turma. A gente vive um outro momento, né? É uma geração diferente da nossa, não dá para comparar, é um outro timing, um outro timing. Mas eu acredito, assim, olhando, né, conversando aqui com 3 caras sêniores de mercado, eu acho que a gente vive um bom momento. A pergunta que eu fiz para você anteriormente, será que tem espaço para nós, né? Para ver o que você acha, porque na minha opinião, eu acho que a gente vive um baita momento bacana, porque assim, a gente tem maturidade de mercado, a gente tem uma baita experiência de mercado, a gente já passou por um monte de crise, a gente tem uma baita resiliência, a gente sabe como é o comportamento do mercado. Mas isso tudo só vai ser válido se você tiver alguém que saiba avaliar tudo isso. Se você não tiver, é como ele falou agora, o jogador que vem da Europa, ele só vai ser bem avaliado e bem sucedido num time que ele vier jogar se o técnico que o colocá-lo numa posição. Por isso que a gente tem que sair de casa, falar na internet, conversar na televisão, porque o que acontece? Tem muita gente boa no mercado financeiro que está atrás do sofá em casa, porque não vou dar as caras para falar, e aí o que acontece? Vem a molecada que não sabe nada, e não é nada contra ninguém, molecada não. As pessoas que não sabem de mercado vêm, falam, e aí deixa o mercado... tem muito cara velho que também não sabe nada e está dando entrevista, falando de mercado. Não é uma regra. Por isso que está muito nivelado por baixo, por isso que tem as pessoas que conhecem de mercado, tem que sair de casa, falar, dar cara na internet, tem que falar. Esse advento trouxe, sim, muita gente para o mercado. Porque hoje é muito fácil, você abre uma sala na YouTube, você faz uma salinha, monta um YouTube e tal, e sai aí dando call, falando, às vezes nem analista CNPI e tal, e fala, e tem não sei quantos seguidores, e, enfim, usa lá uma indumentária qualquer, e vai lá, e às vezes o cara tem não sei quantos seguidores, cobra lá um FII por mês e tal, e isso acontece muito, não é? E, claro, não sei como são, como não são, se funciona ou não funciona, mas isso acontece muito. É uma nova situação que se criou, como você disse, depois da Covid, depois do advento aí
da Covid, esse home office, essa coisa toda, essa preocupação, é presencial, mas eu preciso ir lá, precisa pôr terno, né? E assim... Ainda conseguimos ouvir o call do famoso Chico? Tem um call ainda? Tem, existe? eu faço call todos os dias no portal do Trader. Quem quiser seguir, posso falar? Por favor. www.portaldotrader.com.br. Nossos queridos Caio Sasaki, o Marcos Moore, o Eric, capitaneiam lá o portal já há 9 anos e meio. Eu faço todos os dias lá das 8h40, 8h45 até as 9h10, 9h15, um apanhado geral aí de mercado. Procuro fazer também todos os finais de semana uma agenda da semana. Tenho uma agenda de todos, considero até uma boa agenda em relação às agendas que tem nos sites por aí, porque eu pesquiso bastante. Procuro pesquisar bastante os fatos mais importantes, os mais relevantes em relação ao que vai ser divulgado aí ao longo da semana. A semana tem dados importantes. Muitos. ICI, por exemplo. Tem. Livro bege nem tanto, mas tem dados importantes. Tem o Lagarde deve falar quase todo dia da semana. Bastante coisa, né? Sempre tem bastante coisa. E eu acho que uma coisa que eu aprendi quando teve a crise da Ásia, em 97, eu me lembro que eu estava numa corretora e eu comentei, eu estava na Planner, e eu comentei, poxa, que engraçado, teve uma crise na moeda da Tailândia, o Baht. Um cara virou para mim na mesa e falou, a Tailândia é legal para pegar onda. Não precisa dizer o que aconteceu depois, 95. Né? 97. 95 foi o México. O México. O México não, o México acho que foi antes, foi... O México foi... O que aconteceu depois foi do só real. 5 dias de alta, de limite de alta do dólar. Exatamente. Então essas coisas todas, desculpe, são importantes, porque precisa saber pegar a notícia, ver a notícia, passá-la de forma também didática. Não adianta você querer explicar aqui, como ele falou, um FRA, ou, enfim, às vezes as pessoas vão até se confundir. E essa passagem, essa transmissão é importante para que as pessoas tenham assim um norte para poder começar o dia, a semana. Essa semana tem decisão de Banco Central, tem na Nova Zelândia amanhã à noite, na quarta-feira tem Banco Central da Coreia do Sul. Mas isso não mexe a Nova Zelândia? Como não mexe? A Turquia subiu 5% os juros semana passada. A lira turca deu uma pancada em relação ao dólar. Sim. Quem opera a moeda sabe. Sim. Né? E assim funciona. Os dados todos, né? As informações. A produção industrial de Singapura, não muda o quê? Não sei. Perspectiva do mercado. Sim, mercado, tem que sempre tem alguma coisa que pode trazer aí. Ontem à noite, por exemplo, saiu o lucro industrial da China. Veio ruim. Ele subiu, o terceiro mês... Mas veio ruim veio acima e abaixo da expectativa, acho. Mas no mês passado. Ele veio não só abaixo dos números, das expectativas, mas mostrou um crescimento muito lento. Qual foi o resultado? Todas as bolsas da Ásia caíram. Foi 11,9 o mês passado 2,7. 2,7. E todas as bolsas da Ásia caíram hoje. Sim. Só não caiu Singapura, ou melhor, não caiu o Sensex na Índia, que foi feriado na Índia, e as Filipinas, que foi feriado. Olha, eu também convidar você, telespectador, que o Chico acabou de falar, Francisco Alves acabou de falar do call dele na Portal do Trader. O Eduardo Boixá faz segunda-feira também uma abertura de mercado aí. Como é que é o nome da sua abertura de mercado na segunda? A minha agenda é toda quase contigo, né? O único dia que eu faço alguma coisa por minha conta é na segunda-feira. Eu tenho o Market Map aqui, meu programa aqui no YouTube da Active, da Active Trades. Já está falado também. Toda segunda-feira. Feito o jabá. Chico, bom. Edu, bate aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vai, Edu. Cadê aqui, ó? Demora. Aí, garoto. Aí, agora boa, garoto. Ó, obrigado. Alves. Muito obrigado Chico, pela oportunidade. Eu que agradeço você por aqui. Espero te ver lá na BMC, lá no pré-market com a gente. Farei. Tá? Virei com o maior prazer. Edu, obrigado pela participação mais uma vez, viu? Vou falar só uma coisa para a turma que opera, rápido, para terminar. Existia também um ditado, existe até hoje, na Bolsa: quem faz para obrigação, perde para necessidade. E quem faz pela necessidade, perde para obrigação. Garoto! Precisa muito cuidado com isso. Essa eu vou gravar. Edu, tchau. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, até depois. Gente, boa noite, foi um prazer aí. Boa noite não, né? Gente, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com Conexão Mercados aqui na BMC.